Tudo o que resta, Eloy acorda tomada de tristeza e angústia. Ela quer entender por que Zente arriscou tudo para salvá-la. O que é isso? Alguns dos favoritos da minha coleção. Resgatados e guardados aqui pouco antes de eu ir embora. Pode olhar se quiser. Adoraria saber o que você pensa deles. Meu amigo morreu. Beta, Já terminou? tenho assuntos mais importantes para me preocupar. Nós duas. Há muitas coisas que queremos salvar. Aí está você. Se sente melhor? Como você achou a gente no caldeirão? E o que você fez com todo mundo antes de eu desmaiar? Ah, objetividade, entendo. Bom, certamente estávamos acompanhando com bastante interesse o Hefesto, já sabendo que ele seria necessário. Então sua cilada falhou. E sobre o meu pequeno truque, ele foi uma sobrecarga sensorial, seguida de uma descarga de energia. Gerard e o Eric ficaram momentaneamente desorientados devido aos escudos, mas você estava inconsciente quando eu te tirei de lá. Talvez algo para comer possa ajudar um pouco. Era sua casa. A que você recriou para Beta, no canal de dados que usavam. Você é bem perspicaz. Por aqui, venha. Depois de tudo que o seu povo fez, acha que vou ficar aqui sentada, conversando com você? Eles não são meu povo. Nunca foram. E especialmente não agora. Você embarcou pro espaço com eles. E viveu com eles durante 1000 anos antes de voltar pra cá. O que te fez se voltar contra eles? Honestamente, isso. Meu antigo foco. Você consertou. Quer dizer que você viu. Eventos fabulosos. Muitas coisas conquistadas em 2 décadas de vida. Já vivi mais de 1000 anos e nem chego aos seus pés. Desculpa se invadir sua privacidade. É que eu precisava entender o que houve. Ai, caramba. Tentar compreender. Você tem o sangue da Elizabeth. A mesma garra, o senso de dever. Sua integridade. Senti vergonha ao ver isso devido à companhia que mantive. Eu quero mudar, eu quero poder ajudar você. Ainda que seja preciso deter seus amigos? Mas é claro que sim. Por favor, sente-se. É. Melhor assim. Mas nós temos que salvar a Beta e a Gaia sem demora. Presumo que já saiba que Gerard quer usar Gaia para refazer a biosfera da Terra. Recriar o planeta em uma configuração apropriada apenas a imortais como nós. Esse processo mataria todos os seres vivos na Terra. Ele chama isso de formatar. Não se eu puder impedi-lo. Não sozinha, não. E assim que ele e os outros se forem, iremos concretizar a visão de Elizabeth. Imagino que a Beta disse que é uma cópia dos dados do Apollo a bordo da nossa nave, né? A coleção completa do conhecimento humano. Com ela e com a Gaia, poderíamos realizar o desejo da Elizabeth.
Curar a biosfera, educar os povos de todo o planeta, elevá-los. Criar o mundo que ela sonhou. A gente não pode se precipitar. Pelo que tenho visto, seus amigos são invencíveis. Eu gostaria que não os chamasse de meus amigos. Eles não são invencíveis. Na verdade, um amigo seu descobriu como poder derrotá-los. Silence. Oh, ele tem estado ocupado, preparando um exército poderoso bastante para invadir a base do Gerard. Regala e os rebeldes. Agora mesmo ela se prepara para marchar contra a capital Tenekth. Quando vencer, ela comandará todos os membros daquela tribo. Centenas de guerreiros e máquinas para atacar a base. Ela foi enganada. Ninguém sobreviverá, é claro. Mas acho que basta para abrir uma brecha nas defesas do Gerard para o Silence matá-lo. Com todos os outros. Usando uma nova arma que ele projetou. Sim, ele descobriu como burlar nossos escudos. De fato, um homem excepcional. Ele se planejou para tudo. Exceto você e eu. Sabe, quando o exército dele estiver na porta do Gerard, você e eu invadiremos por uma entrada de trás. Uma que só eu conheço. Durante o confronto entre Silence e meus amigos queridos, vamos resgatar a Beta e a Gaia. Eu disse que eu quero te ajudar. É sério. Tá, ele deu foco. Meu antigo foco. Como você o achou e conseguiu consertar? Quando encontramos você no centro de testes Hades, Gerard viu uma redundância e eu vi mais. Eu vi uma revelação. Após a sua fuga dramática, bravo a propósito, Gerard e Eric presumiram sua morte e desistiram da caçada. Eu fiquei em dúvida. Enquanto estavam ocupados, eu voltei ao laboratório e procurei por vestígios seus. Foi quando encontrei esse pequeno tesouro. Nada fácil de reparar, mas sem dúvida valeu o esforço. Eu assisti a cada momento seu. Você era um toque de cor num quadro desbotado. O que a Liz era e mais. Mostrou o foco para os outros? É claro que não. Foram as suas ações que me inspiraram a desafiá-los. Acho válido lembrar que se eu não o tivesse achado e visto o conteúdo, eu não teria como ter salvo você no caldeirão. Você morreria. Então eu devo agradecer. Se quiser. Certo. Quanto a você? Você sabe tudo sobre mim. Mas e você? O que gostaria de saber? Bom, comece pela sua vida na Terra. Eu tinha 8 anos. Terroristas inundaram a minha cidade. Milhares morreram, inclusive os meus pais. Fui uma das poucas que sobreviveram. Meu tutor me enviou para um internato. Ai, na minha turma, eu era a garota estranha, a órfã a ser evitada. Tudo por causa de coisas fora do meu controle. Oh. Temos isso em comum, né? É mesmo. Você era uma exilada. Mas isso não impediu que corresse atrás do que você queria. Eu fiz o mesmo. Eu venci a angústia e usei a minha inteligência para construir uma fortuna. Primeiro com análise técnica. E também, depois, certificação de autenticidade de arte. Era algo bem lucrativo naquela época. Mas, no final das contas, o programa que eu desenvolvi era ainda mais útil para a contra-espionagem. A partir daí, foi só uma questão de tempo. Até que eu tivesse meu próprio banco de dados valiosos. Você era espiã? Era mais como um tipo de serviço de inteligência. Eu me mantinha anônima, é claro, para proteger a minha privacidade. Mas mesmo com o anonimato, a Farzinit acabou me encontrando. Você faz O que isso. houve quando a Farzini te abordou você? Eles pintaram uma visão bem atraente do futuro da humanidade. Uma em que superávamos as doenças e a morte.
em que explorávamos os confins do universo e prosperávamos. Apenas depois eu me dei conta de que só os mais ricos e poderosos seriam agraciados com essa dádiva. Quando finalmente abri os olhos, já não tínhamos tempo. As máquinas do faro estavam devorando a Terra. Então aceitei o convite da Farzinit para embarcar na Odisseia. Pedi que Alice fosse. Mas ela tinha outros planos, como sabe. Você só soube que os outros Inites eram monstros quando era tarde demais? Eu conheci alguns deles. É claro. Foi apenas quando deixamos o planeta que compreendi a dimensão da ganância deles. Eu estava grata por estar viva, mas os outros ficaram obcecados por viver sua imortalidade sem esforço. Ergueram uma colônia em que máquinas supriam suas carências e qualquer memória ou fantasia podia ser vivenciada em realidade virtual. Isso não era vida. Era idiotizante. Um sonho falsificado. Com o passar das décadas, me isolei mais e mais. Só que dessa vez, com éons para avaliar os meus erros. Agora que enfim conheci você, sinto que tenho uma segunda chance. Pra fazer o quê? Ajudar? É claro. E finalizar o sonho da Liz, que não é tão diferente da visão inicial da Farzinit. Melhorar o futuro da humanidade. Você disse que a Beta não corre risco. O que os Inites querem com ela? Fazê-la trabalhar. Fundir Hefesto e Gaia. É difícil e consome muito tempo, como já deve saber. Eles vão forçá-la se for preciso. Mas a vida dela não corre risco, ela é a única capaz dessa tarefa. Porque vocês fizeram dela uma simples ferramenta. Ideia do Gerard, não minha. Eles viam com desconfiança qualquer tentativa minha de demonstrar algum afeto a ela. Por isso eu criei o canal de dados. Um local virtual para que conversássemos em paz. E Ah, que esse dados. canal que você tinha com a Beta? Nenhum outro Zinit soube da existência dele? Gerard pensa ser o mais inteligente de todos. Mesmo depois de 1 milênio, ele ainda não imagina que eu possa ser mais esperta. O canal permitiu que eu interagisse com a Beta longe dos olhos desconfiados deles. Ele permitia sermos nós mesmas. Até você cortar o contato. Sim. E sofri por isso. Eu tive medo que nossos encontros fizessem mais mal que bem a ela. Ela se sentiu abandonada por você. Eu temia que descobrissem e ela fosse punida. Ela perdeu os benefícios de uma amizade, mas assim pude garantir a segurança dela. Sei que parece severo, mas posso garantir que o bem-estar dela sempre esteve em primeiro lugar para mim. Por que o canal de dados tinha a aparência desse lugar? Essa casa era um abrigo contra qualquer tormenta. Um local seguro. Não só para mim, mas para a arte armazenada aqui. Artefatos culturais de valor incomensurável. Algumas das maiores conquistas de toda a civilização humana. E você queria que a Beta os visse? Sim. A criação dela era muito fria e técnica. Imaginei que seria bom para ela ter a oportunidade de interagir com mestres como Vermeer e Rembrandt. Um legado tão importante quanto os dados técnicos e científicos que estavam martelando nela. Sinto ter suspendido o contato, mas não me arrependo de nada que compartilhei com ela. Ela precisava daquele abrigo mais que eu. Beta disse que sua colônia foi destruída. E vocês voltaram à Terra porque não tinham mais para onde ir. É verdade. Depois que chegamos ao destino, um planeta no sistema estelar de Sirius, passamos décadas erguendo um novo lar. As limitações materiais da Terra, sem os limites mortais da vida. Só de pensar no que poderíamos ter feito. Poderia ter sido uma utopia.
Contudo, estagnamos, nos rendemos aos confortos fáceis e realidades virtuais. Foi necessário um cataclismo para tirar todos nós desse estupor. O que houve? Um grande evento geológico. Sabíamos da instabilidade do núcleo do planeta, mas não levamos a sério. Quando o colapso se abateu sobre nós, não havia mais como impedi-lo. Foram poucos os que chegaram à nave. E então partimos para a Terra. O único porto seguro que restava. Que você decidiu tornar inviável para qualquer vida. Não eu. Gerard. Ele prefere trabalhar com uma tela em branco a acomodar os borrões de tinta. Nada de tribos primitivas, sem máquinas de combate, uma tábula rasa à espera dos impulsos dele. Mas vamos impedi-lo. Só precisamos entrar naquela base. Qual é o seu plano para se infiltrar na base dos Inites? Colocaremos em prática uma lição que aprendi ainda jovem. Sempre tenha um plano B. Nesse caso, um local onde a nova construção do Gerard se une a uma fundação antiga. Uma passagem que apenas eu conheço. Quando Silence atacar com seu exército, entraremos por essa porta alternativa, evitando boa parte do conflito. Tal distração nos fornecerá o tempo necessário para resgatarmos Beta e Gaia. Depois de entrarmos na base, onde vamos achar a Beta e a Gaia? Aqui, no centro de comando. A essa altura, a Gaia já terá sido reunida com todas as funções subordinadas, incluindo Hefesto. E quanto à versão alfa do Apollo na sua nave? Vamos recuperá-la quando os outros não forem problema. Com isso em mãos, teremos tudo para que esse mundo atinja seu potencial. Como sabe sobre o plano do Silence? Ele não é o único adepto de spywares. Hackeou o foco dele? Não, ele toma bastante cuidado. Mas seus subordinados? Nem tanto. Ele presenteou os tribais que chama de filhos de Prometeus com outros focos. Os que se aliaram à Regala. Grampeei os focos deles e descobri o que o Silence andou fazendo. Distribuiu a tecnologia de conversão, armou os rebeldes Tenekth e se aliou à Regala para atacar a base do Gerard. Mas como ele criou uma arma capaz de desativar os escudos? Essa é a única coisa que eu ainda não descobri. De qualquer forma, eu tenho certeza de que vai funcionar. Com isso e o exército Tenekth, vencer está ao alcance das mãos dele. A frustração dele será uma lástima. Regala só tem interesse em matar o Hekarro e travar guerra com os Karja. O que ela ganharia atacando os Inites? É o preço a ser pago pela guerra dela. Sem habilidade de conversão de máquinas, a pequena rebelião dela sucumbiria no deserto. Ela teve a ajuda dos filhos de Prometeus. Máquinas convertidas para derrubar o Hekarro. Em troca de auxílio no ataque à base, o orgulho dela criou a ilusão de que poderia sair ilesa dessa batalha. E sem nem saber a quem os tais filhos de Prometeus realmente obedecem. Ainda que Silence seja brilhante, ele continua subestimando você. Esse erro de cálculo nos ajudará a extrair Beta e Gaia bem debaixo do nariz dele. Enquanto inúmeros Tenekth morrem do lado de fora. Você conheceu a Elizabeth? Como ela era? A Liz era tudo o que ela era. Você também é. E mais. Sua perspicácia, sua determinação, sua bússola moral. Você tem as maiores qualidades dela e se apropriou de todas de forma única. Não tô perguntando de mim. Me fala da Elizabeth. Como ela era de verdade? A resposta mais honesta é que não sei realmente. Durante todo o tempo que passamos juntas, ela manteve uma parte dela afastada de mim. Foi assim, desde que nos conhecemos.
Quando vocês se conheceram, ela era como? Distante? Fria? Não fria. Não exatamente. Houve um encontro em Paris sobre aprendizado de máquina. Um assunto delicado na época, porque as autoridades regulatórias estavam fechando o cerco contra IAs. A Liz deu o discurso inaugural. Ela já era renomada por conta do trabalho dela na área de retomada ambiental automatizada. Mas, na fala dela, ela estava começando a vislumbrar o passo seguinte. Um sistema gerido por IA que não apenas seguiria uma programação, mas que se responsabilizaria pela sua esfera de influência. Zelando pela vida. Não só seguindo ordens. Coisas revolucionárias. Fiquei fascinada. Eu desejava conhecê-la já há algum tempo. Eu a observei durante a palestra. Ela falava com uma autoridade moral, uma empatia. Mas depois disso, ela se retraiu. Era nítido que toda aquela admiração a deixava desconfortável. Como se aquela palestra tivesse um custo imenso. Não quis importuná-la, então decidi abordá-la cautelosamente. Como decidiu abordar a Elizabeth depois da palestra? Eu escolhi o momento certo. A manhã seguinte à palestra, assim que ela retornou à conferência. Ela tinha acabado de tomar café. Bem disposta, calma. Era como se ela tivesse se preparado para a ofensiva de seus pares. Perguntei se poderia acompanhá-la. Então, fiz uma pergunta sobre a palestra que julguei ser bem astuciosa. A resposta dela me mostrou que não era. Mas ela foi bem receptiva. Como se nós já tivéssemos sido apresentadas. Já estávamos conversando há um tempo quando eu notei que ela sabia exatamente quem eu era. Fiquei totalmente sem palavras. Eu fiz a minha fortuna com tráfico de segredos e me esforçava muito para manter o meu anonimato. A Liz era assim, eternamente um passo adiante. Essa reunião era uma espécie de metáfora da nossa amizade. Ela demonstrava me conhecer muito melhor do que eu a ela. Acho que eu sei como é. Primeiro Val. Agora Hekarro e os Tenekth. Seu plano poderia dizimar toda a tribo. Deve ter outro jeito. Eu compreendo totalmente o desespero da nossa situação, mas eu garanto que não há outra forma. Pense no Zero Dawn. Elizabeth se sacrificou. Às vezes, muitos têm que morrer para surgir o novo. Se parecer impossível, olhe além. Peraí. O canal de dados. Ele ainda existe, não é? Abre ele pra mim. Quero falar com a Beta. Impossível. Podem nos detectar. Vale a pena o risco. Tem outra solução e nessa os Tenekth sobrevivem. Mas nós não. Se os outros... Se quer ajudar mesmo, abre. O que estão fazendo com ela? Dissociação de realidade virtual. A fusão manual de Hefesto demorará horas e mais horas de trabalho metódico e tedioso. Se ela se negar a cooperar, eles têm uma simulação que causa uma sensação de desespero. Beta, pode me ouvir?
Você tá viva. Estão de olho em mim. Eu não consigo manter essa projeção por muito tempo. Você devia ter me matado. Não. Não, olha pra mim. Eu vou buscar você. Eu prometo. Ok? Eu só preciso que você aguente mais um pouco e trabalhe na fusão. Eu acho que consigo fazer. Te chamo de novo quando for a hora. Consegue esperar? Se você estiver vindo me buscar, eu aguento qualquer coisa. Beleza. Eu fiz o que você pediu. Agora eu acho que você tem que me explicar o seu plano. Vou tirar o exército do Silence de jogo. Não preciso dele. Só da arma que ele fez pra desativar seus escudos. E como você planeja fazer isso? Apelando à razão? Sem a Regala e os rebeldes, ele não vai ter escolha. Seremos a única opção. Única opção pra quê? Hã? O que disse a ela? O quê? Digamos que é segredo de irmãs. Seremos a única opção do Silence pra invadir a base. Te conto o resto depois. Mas antes tem umas coisas que eu preciso fazer. Ah. E que coisas seriam? Sepultar o meu amigo. E depois eu vou usar a conversão que a Beta me deu no Gemini pra dar um fim na rebelião da Regala. Pelo ar. Peraí. Já que você insiste em fazer do seu jeito, eu sei de uma coisa que vai ajudar a fazer uma entrada triunfal diante dos Tenekth. Os titãs da classe Horus ainda possuem baterias eletromagnéticas como parte do arsenal deles. Lance uma delas no exército da Regala e eles terão uma grande surpresa. Então vá, faça o que precisar. Eu vou à sua base se você convencer Silence a negociar conosco. Se não. Quando? Erend, tá aí? Eloy? Eloy, é você mesmo? É, sou eu. Onde tá todo mundo? Voltamos pra base. O que aconteceu? Talvez seja mais fácil explicar pessoalmente. Vou pra aí assim que eu puder. Tá bom. Vamos te esperar aqui. É bom ouvir sua voz, Eloy.